gravar, e a partir de agora já está gravando. Então, esse é o nosso tema, que a psicanálise contribui com a neurociência e que a neurociência contribui com a psicanálise. Para quem não sabe o que é neurociência, é importante fazer um pequeno resumo e uma abordagem com vocês. Né? Neurociência é uma... Vou pegar minha canetinha aqui. Neurociência é uma disciplina nova, né? É de 70 para cá, 1970 para cá, a gente tem essa visão de neurociência que principalmente, ela estuda, né, o funcionamento das conexões do cérebro e o seu comportamento. Então, ela vai estudar sinapse, ela vai estudar química, ela vai estudar como que está a parte elétrica do cérebro, em que parte cada parte do cérebro, né, o que corresponde cada parte do cérebro, o pré-frontal, o córtex frontal. Então, ele vem decifrando o que cada parte do cérebro ela representa para a gente. Então, por definição, é isso. Eu quero entender as conexões do cérebro. Eu quero entender o que o cérebro... Deixa eu só colocar aqui que tem 2 pessoas entrando. Tá. Eu quero entender as conexões do cérebro. Eu quero entender a química. Quando eu falo química, é só num formato para que vocês possam entender. Tá bom? De analogia. Então, eu quero entender a química positiva do cérebro. Nosso corpo é uma farmácia. Nosso corpo produz diversas químicas diferentes, né? A gente falou um pouco sobre isso. O cortisol, a dopamina, a serotonina, enfim. Né? Então, eu preciso saber por que o meu corpo está funcionando dessa forma e o que o corpo do meu paciente está produzindo. Então, está ali a neurociência que ele vai fazer esse mapeamento. Tá bom? Eu passei um vídeo para vocês sobre Pedro Calabres, que é um excelente neurocientista, que ele fala sobre o cérebro apaixonado. E ele diz que a pessoa apaixonada, né? E quem nunca ficou apaixonado que atire a primeira pedra, né? O cérebro apaixonado ele fica inibido para algumas questões racionais. Então, fica muito parecido com uma pessoa que não tem as suas faculdades mentais todas ativas. Né? O cérebro apaixonado ele fica, na linguagem vulgar, ele fica ignorante, ele fica burro, ele não entende, ele não discerne. Ele fala sobre isso, né? Ele fala sobre a fixação do cérebro apaixonado ao indivíduo, só pensa naquele indivíduo, só quer ver aquele indivíduo, ele ele quer estar perto e junto a todo momento. Ele diz, através da neurociência, essa questão. E a gente viu os campos da neurociência. Eu quero definir aqui com vocês bem rapidinho. Né? Neurofisiologia, esse primeiro aqui, né? Que estuda principalmente os impulsos nervosos, né? Através da neurofisiologia, que é um campo da neurociência, que ele estuda os estímulos elétricos. Tá bom? Ele estuda os estímulos elétricos e os neurônios. Deixa eu só ver aqui se eu consigo pegar aqui com vocês rapidinho. Eu vou ficar... eu vou rapidinho pegar aqui com vocês. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui que eu tenho. Não. Vamos lá. Fiz besteira. Voltei. Estou aqui. Vamos lá. Tenho aqui. Um instantinho. Porque aqui a gente tem o cérebro humano. E o cérebro humano ele produz eletricidade. Tá bom? Cadê, gente? Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Deixa eu ver se eu consigo botar ele aqui. Vou botar esse cérebro aqui rapidinho. Quer ver como eu consigo? Por exemplo, vou botar aqui um cérebro aqui para que vocês possam ver. Olha que legal.
Quem sabe faz ao vivo. Está lá embaixo. Pronto. Aqui, ó. Coloquei. Vou colocar lá agora. Por exemplo, agora vocês estão vendo. Esse aqui é o cérebro que eu peguei, uma ressonância, e ele está captando a eletricidade do cérebro, tá bom? O cérebro ele manda conexões elétricas a todo momento. O que a gente está conseguindo ver? Que existe uma área do cérebro do psicopata, do perverso, que ele não é ativo, que ele não tem a mesma atividade do cérebro dito normal. Olha que interessante, né? O cérebro normal, isso aqui, quando ele é estimulado, e essa ressonância foi pega quando as pessoas foram expostas a cenas que precisam de empatia, então uma pessoa precisando de ajuda, uma pessoa caindo, enfim, coisas que são necessárias empatias. E aí o cérebro dito normal, ele teve suas atividades elétricas todas funcionando, e o psicopata não. Claro, ali não acendeu. Por quê? Porque o perverso, o psicopata, ele não tem essa área do cérebro ativa e ele não demonstra empatia pelo outro. Ele não mostra empatia pelo outro. Então, se a gente pegar uma ressonância magnética, a gente vai ver que existe diferença entre um cérebro e outro, tá bom? Isso aqui é para que a gente possa ver. Essa é a área da neurofisiologia. A gente tem a área da neuroanatomia, que procura entender como é a estrutura do cérebro. Eu vou colocar aqui também. Eu vou pedir uma equipe para, na próxima vez, ele colocar. Isso é muito importante. E está aqui, ó. Deixa eu esse aqui para que vocês possam ver. Por exemplo, aqui tá basicamente esse mapa da neuroanatomia. Tudo isso vai para vocês, tá bom, gente? Esse slide aqui adaptado vai tudo para vocês. Então, vamos lá. Essa área que eu vi do cérebro do psicopata que ele não funciona... Gente, o aplicativo está me mandando aqui uma mensagem que algumas pessoas não estão conseguindo me ouvir. Quem está conseguindo me ouvir, vai lá no chat e fala assim, o áudio está normal, está tudo certo. Me manda o feedback aí, por favor, só para eu continuar. Por gentileza. Quem consegue me ouvir normal. Quem está falhando, por gente, ótimo. Elizabeth, Ciara, perfeito. Quem estiver falhando, tenta um fonezinho de ouvido, tá bom? Ok, show. Na grande maioria, todos estão me vendo. Então, assim, deixa eu gastar um pouquinho de tempo aqui para que vocês possam entender. Vou me retirar aqui só para que vocês possam ter a noção total. Então, quando a gente fala de... A gente está falando de neuroanatomia, eu tenho que compreender a estrutura do cérebro, como que o cérebro ele funciona na sua estrutura, tá bom? Como que eu consigo entender essa base, essa caixa cerebral, né? Aí eu estou lá na neuroanatomia e aí eu vejo as partes do cérebro. Por exemplo, né? Quando eu falo ainda sobre o perverso, sobre o psicopata, a pessoa que não tem empatia, a pessoa que não tem a capacidade de se colocar no lugar do outro, ele é um serial killer, ele é um manipulador, ele é uma pessoa que ele tem dificuldades de chorar, ele é um ator, ele sempre se vê num teatro, ele é uma pessoa que manipula os outros. Qual a parte do cérebro dele que está afetada? Ótimo, a gente vai ver aqui agora, tá bom? Estou me colocando aqui embaixo, aí você vai ver. Pegando a canetinha aqui, olha só. Quando você vê aqui, aquela área da ressonância magnética, está aqui, ó. O córtex pré-frontal. Então, se eu pegar o cérebro do psicopata, eu vejo que essa área é a área onde não acende. Córtex pré-frontal, que é responsável por quê, gente? Aí eu vejo aqui. Ela é responsável pelo sentimento de culpa e pena. Então, assim, você fez alguma coisa, sentiu
culpa, se sentiu culpado, você se sentiu com pena de uma pessoa, com dó, os seus valores morais, onde que ele está registrado? Dentro da anatomia do seu cérebro. Ele está lá no córtex pré-frontal. Então, toda vez que você sente, existe um estímulo elétrico ali naquela área. Tá bom? Então, assim, essa área vai acender quando alguém ela é perversa? Com certeza não. Com certeza não. Ele vai ter essa área mais inibida, tá bom? E aí você vê que ele tem toda essa parte da frente não acendendo na ressonância magnética. Deixa eu só mostrar aqui para que vocês possam lembrar. Tá vendo? Toda essa parte da frente, ela não acende. E essa parte é o quê? É o pré-frontal e o córtex do polo frontal. Aqui, ó. É responsável por quê, Eduardo? Responsável principalmente pela tomada de decisões, né? E pela capacidade de empatia, de me colocar no lugar do outro, de me colocar, de saber entender, buscar entender a dor do outro. Eduardo, por que você está falando isso? Simples, gente. Estou falando para vocês sobre uma área da neurociência, um campo da neurociência que a gente chama de neuroanatomia. Então, se a pessoa teve uma lesão numa parte do cérebro, se ela teve uma queda e tudo mais, ela pode apresentar um problema vinculado à neuroanatomia. Se ele é um perverso, isso também está ligado à neuroanatomia, tá bom? Porque ele precisa ver que essa área dele não é uma área que funciona. Bom, então, neuroanatomia por isso. O que mais se aproxima da gente, da psicanálise, que a gente vai conversar muito, não é a neuroanatomia, mas é a neuropsicologia, que é exatamente o ramo que procura investigar os problemas neurológicos, né? Que vão ao encontro do comportamento. Isso aqui é fundamental. Como que um problema lá na anatomia, como que um problema na fisiologia pode mudar o comportamento de um indivíduo? Isso aqui é fundamental, né? Isso aqui é espetacular. O nosso cérebro, ele muda o meu e o seu comportamento. Certo? Então, é a área que mais se aproxima da psicanálise. Todas as outras áreas são importantes, mas essa aqui, ela fala principalmente sobre o comportamento humano e como que o comportamento humano ele pode estar sendo modificado pelo cérebro. Tá bom? E aqui a gente tem a neurociência comportamental, que é ligada à psicologia comportamental, que você pode ver nesse guarda-chuva muitas coisas, muitas áreas. E aí você pode também estar vendo a neuroeconomia, né? Que fala como que o nosso cérebro humano se comporta em relação ao comportamento, de guardar dinheiro, de gastar dinheiro. Então, nesse campo da neurociência, você aplica em diversas áreas, inclusive no comportamento da sociedade e no comportamento humano. Tá bom? Então, são áreas que a gente pode abordar. A psicanálise e a neurociência ela vai andar junta, elas trabalham em função do desenvolvimento humano, então é importante que elas andem juntas. A gente pode usar ela como a gente viu agora na Márcia, no relato da Márcia. A Márcia ela fez algumas intervenções no seu paciente para estar mudando a química do cérebro dele, mudou ele e o comportamento dele também mudou. Só estou passando rapidinho porque a gente vai entrar no nosso tema de hoje. Mas nós não somos reféns do nosso cérebro, não somos reféns do nosso cérebro, da eletricidade do nosso cérebro, de como da fisiologia dele. O nosso cérebro ele é plástico. A nossa mente tem a capacidade de se estruturar se a gente expor ela a comportamento repetitivo. O que é isso, Eduardo? É um ramo de estudo da neurociência que se chama neuroplasticidade.
se você expor o seu cérebro a... Deixa eu colocar aqui para que vocês possam ver. A comportamentos repetitivos, eles vão criar redes neurais, eles vão criar sinapses. O que são essas sinapses? São comportamentos repetitivos que a gente cria uma sinapse, cria uma conexão, e essa conexão ela transforma em um comportamento. Então, vamos dizer aqui bem rapidinho que uma criança ela não sabe andar de bicicleta. Tá bom? Ela não sabe andar de bicicleta. E ela não tem essa sinapse, ela não tem essa conexão. E ela se expõe a 2 semanas a tentar andar de bicicleta. E ela cai, levanta, cai, levanta, cai, levanta, cai, levanta. E nessas 2 semanas ela consegue ficar em pé, consegue pedalar, e ela cria essa conexão, esse conhecimento, porque ela repetiu esse comportamento diversas vezes. Se ela se expor mais tempo, deixa eu só... Vou mudar aqui rapidinho, depois vocês podem soltar, tá bom? Se ela se expor a 2 meses nesse mesmo conteúdo e mesmo aprendizado, ela vai criar mais conexão, né? Um outro exemplo que eu posso dar é: você aprendeu a dirigir, então você não tem essa conexão, não tem esse conhecimento. Você não criou essa área de conhecimento no seu cérebro. Aí, de repente, você entra no carro e é um desespero. Um volante, 3 pedais, e você fala, nossa, o que eu faço agora? E se expõe 2 semanas. Você já consegue tirar o carro, estacionar, consegue andar, mesmo preocupado, você consegue fazer isso. Depois de 2 meses dirigindo, você não sabe nem como chegou em casa, qual marcha que você colocou e qual marcha que você passou no carro, porque ele já criou uma conexão, já criou uma sinapse, já criou esse conhecimento. Então, nosso cérebro é plástico. Você pode criar conexões, você pode aprender, você pode estimular o seu cérebro para isso. A gente vai falar, e o tema da nossa aula hoje é exatamente sobre esse tema. Tá bom? Então, a gente falou sobre neuroplasticidade. E a gente terminou nossa aula falando sobre neurotransmissores, que são que tem um papel, desempenham um papel fundamental de proporcionar a gente sensações, sejam elas boas ou ruins, tá bom? E a gente falou sobre a serotonina, que é o neurotransmissor responsável pelo bem-estar. Então, a gente falou sobre como a serotonina ela funciona no nosso corpo. É um neurotransmissor positivo. Eu uso de forma analógica, falando que é uma química, né? Só uma analogia para que vocês possam entender, mas é uma química positiva que estimula de alguma forma através de uma boa alimentação. Você pode se expor à serotonina. Falei da dopamina, que é um outro neurotransmissor. A gente pode falar que ela é uma química, ela é um hormônio do bem-estar, que ele é ativado através de caminhada, hobby, atividade física. Então, se o paciente está com algum problema, está meio depressivo e tudo mais, você pode expor ele a uma caminhada, a atividade física, ao hobby, que ele vai gerar dopamina. E essa dopamina vai diminuir diversas outras químicas negativas no corpo dele. E aí a gente deu continuidade falando sobre isso, tá bom? Bem, agora a gente vai para a nossa aula, praticamente sobre o nosso conteúdo de hoje. Eu dei uma revisada com vocês, para que todo mundo possa estar no mesmo pé de igualdade de conhecimento, mas eu quero falar com vocês agora sobre um pensamento novo. A gente está vivendo um momento, e vocês vão perceber isso enquanto atendimento, que a gente teve uma dificuldade enorme na exposição e, principalmente, o exercício do nosso cérebro. O exercício do nosso cérebro. Criar sinapse, que é aquela conexão que eu mostrei para vocês, se tornou cada vez mais difícil.
Quando eu pego um artigo científico de neurocientistas atuais, eu chego à conclusão de que o cérebro humano ele se tornou cada vez mais um desafio para a gente. Porque qual é a função do cérebro, senhores? Qual a função principal do cérebro? Te dá todo o alerta que você tem para sobreviver. Você precisa sobreviver, então o cérebro ele te expõe medo, ele te expõe ansiedade, ele te expõe cautela, porque nós fomos criados, a história é longa, ao longo da história, para que possa sobreviver à sociedade que nós estamos. Mas ele tem uma outra função importante, independente de quem você seja, em que estado você esteja, ou a sua rotina que tenha, o cérebro ele é responsável por fazer você economizar energia. Só um minutinho, senhores. O cérebro ele é responsável. O cérebro ele é responsável por fazer você economizar energia. Economizar energia é fundamental. Por quê? Porque primeiro que o nosso cérebro ele consome uma energia absurda do nosso corpo. Ele consome uma energia absurda do nosso corpo. E depois, para que a gente possa ter força, energia, que a gente fique no hiperativo, que é um estado mental onde a gente consiga raciocinar melhor, entender melhor, discernir melhor, o cérebro ele vai economizando e guardando essa energia, tá bom? O cérebro ele vai guardando e economizando essa energia. Está aqui o livro que eu tive a oportunidade de escrever, que é o Mentalidade Empreendedora. Eu vou ter a oportunidade de falar com eles só com vocês sobre ele. Está aqui, o Mentalidade Empreendedora, onde eu falo sobre esse tema só para empreendedores, tá bom? E no Mentalidade Empreendedora, eu peguei aqui um livro até tá lacrado. Eu falo um pouco sobre isso em relação a questão do nosso cérebro e como que ele foi feito para economizar energia no estado automático, tá bom? Para quem já tem o livro, ele é lá na página 19. Para quem não tem o livro, a gente depois vai passar para vocês. Então, só para que vocês possam ter uma informação legal e importante, que acho que vai contribuir para vocês muito. Né? Por exemplo, o nosso cérebro, tá aqui que eu passei para vocês, nosso cérebro ele procura sempre uma rotina em um estado automático, sempre. Porque se você tiver rotinas, ele vai fazer no estado automático, ele não vai consumir energia. Por isso que eu criei essa fala para empreendedores, porque tem muitos empreendedores que criam uma rotina, uma zona de conforto que não sai nunca. Por quê? Porque o cérebro ele condicionou o empreendedor a viver daquela forma. Mas isso é com o empreendedor e com qualquer pessoa. Se eu economizo energia no meu cérebro, ele cria uma rotina, ele não cria mais sinapses. E a tecnologia de hoje, ele fez que você pensasse diversas vezes menos do que há 20 a 25 anos atrás. É um estudo comprovado. Né? Eu tenho um artigo científico americano que ele fala exatamente disso. Que, por exemplo, o celular, ele condicionou você a pensar muito menos, a exercitar muito menos o seu cérebro do que antes. Por exemplo, eu preciso fazer uma conta... Eu preciso fazer uma conta, né? Saber quanto que deu alguma coisa. Eu vou na calculadora do celular. Né? Eu preciso acessar uma informação. Eu vou no Google, eu vou lá e pesquiso no Google. Eu preciso saber onde é uma rua. Eu vou no GPS.
coisas que você precisava guardar na sua mente, coisas que você precisava exercitar na sua mente, hoje em dia fica muito mais a critério de onde você pode guardar do que se nós guardamos exatamente aqui. Qual o resultado que isso deu para a sociedade de hoje? Né? Nós ficamos cada vez mais com a nossa mente preguiçosa, cada vez mais nossa mente ela criando menos sinapse, cada vez nossa mente criando menos conexões e se expondo ao novo, se expondo a novas experiências, se expondo àquilo que foge da nossa rotina. A gente tem uma geração que tem um nível de esquecimento jamais vista na história. Uma geração que não consegue ler um livro de capa a capa. Talvez você consiga, se exponha a ler livro, mas peça uma criança para que possa ler um livro, um adolescente para ler um livro, ele vai ter mais dificuldade. Não é? Por quê? Porque a gente precisa, se não for criada essa sinapse, se não for criada essa metodologia, esse cotidiano, a gente vai ter a nossa mente mais preguiçosa. E aí é o tema da nossa aula de hoje. A neurociência, ela preocupada com isso, ela criou uma nova abordagem que a gente chama de neuróbica, ginástica cerebral. Certo? Isso vem de um autor americano, de um neurocientista americano, que ele escreveu o livro Mantenha o Seu Cérebro Vivo. Né? Ele é traduzido aqui para o Brasil nesse tema, e ele trata exatamente isso, sobre exercício cerebral. Como que eu posso tornar o meu cérebro melhor? Como que eu posso tornar o meu cérebro mais ativo? Como que eu posso tornar meu cérebro mais capaz? Porque senão, o que acontece, gente? Deixa eu voltar aqui para vocês. Senão a gente vai ter uma sociedade, senão a gente vai ter uma sociedade que tem esquecimentos absurdos. Uma sociedade que utiliza menos a sua capacidade cerebral de forma assustadora. A gente vai ter uma sociedade que vai desenvolver problemas neurológicos de forma extraordinária. Por quê? Quanto menos atividade, mais problemas nós vamos adquirir. Problemas que eram vistos em pessoas com 70, 80 anos, hoje é visto com pessoas cada vez mais novas, por conta da dificuldade de fazer sinapse. E aí entra um questionamento para eu e você, que somos psicanalistas. Quanto temos desafiado o nosso cérebro? E se pacientes vierem até nós com esse questionamento, falar, Eduardo, olha só, eu estou vindo com você porque eu estou sentindo, né, que minha mãe está tendo... Né, a gente está... Marcelo, é exatamente sobre esse tema, Marcelo, que a gente vai conversar, que a gente falou exatamente sobre isso. Pessoas cada vez mais novas com mal de Alzheimer ou com outros problemas neurológicos por conta de uma rotina, né? Vou passar aqui para vocês. Mantenha o Seu Cérebro Vivo, o nome do livro. Livro super acessível, gente. Acho que na Amazon ele está R$15, né? Nesses lugares onde vocês compram um livro um pouquinho mais baratos, livros usados, vocês vão encontrar ele muito barato. E ele tem lá 83 exercícios para o cérebro, tá bom? É daqui que vem a questão da neuróbica. Deixa eu voltar aqui para vocês. Então, cada vez a gente vai ter pessoas com mal de Alzheimer. Isso só acontecer na clínica. E se você receber pacientes assim, como que você vai ajudar? Porque uma vez, e isso aqui é muito importante, tendo dado início ao diagnóstico, o médico ele vai falar, olha, a gente tem como retardar, a gente tem como os efeitos e os sintomas diminuírem, mas vai existir alguma perda. Já existe alguma perda, já existe alguma dificuldade.
E vai ser o paciente que vai entrar na sua clínica. Você precisa saber como tratar ele. Então, eu apresento para vocês hoje uma outra técnica que a gente pode agregar à psicanálise, uma contribuição da neurociência, que se chama neuróbica, neurofitness, que se chama ginástica cerebral. E nada mais deixa eu simplificar aqui, que eu gosto muito de simplificar os processos, nada mais é do que fazer coisas diferentes para desafiar o nosso cérebro. Nada mais é do que fazer coisas diferentes para desafiar o nosso cérebro. Eu, em particular, conheço a neuróbica, já fiz trabalho de neuróbica, ajudo os meus pacientes com neuróbica, quando eu recebo pacientes com uma certa idade. Eu vou até pegar aqui o acesso às apostilas de um método, né, de neuróbica, e vou apresentar para vocês, e vou também enviar lá no grupo uma apostila com vários exercícios de neuróbica para que vocês possam fazer. Mas eu receito isso para os meus pacientes para que eles possam desafiar o seu cérebro, né? E o que é? É fazer coisas diferentes. Por exemplo, você que tem o mesmo caminho de ir para o trabalho ou o mesmo caminho de ir para casa, você precisa tomar caminhos diferentes. Por quê? Se você tomar o mesmo caminho sempre durante anos, durante muito tempo, você vai entrar no piloto automático. Você entra no carro, você entra na sua condução, você entra, enfim, no carro de aplicativo, e você nem percebe o ambiente por onde você está aí. Agora, já viu quando você está dirigindo e você entra numa rua que você não conhece, uma rua que pode ser perigosa ou não, você não sabe? Seu cérebro liga diversos alertas e você fica no hiperativo, você presta atenção em tudo. Porque o seu cérebro está sendo desafiado para um lugar diferente. Não é? Tem exercícios que é comer com a mão diferente. Se você é destro, você come com a mão diferente. Você faz a escovação dos dentes com a mão diferente, porque o seu cérebro precisa fazer... Sim, esse livro eu vou dar exatamente para vocês, porque eu acho que ele tem 183 páginas, alguma coisa assim. Mas é um livro muito bom. Foi me feita uma pergunta aqui no chat de quantas páginas tem esse livro do Mantenha o Seu Cérebro Vivo, né? Mas tem 180 e poucas páginas. Então, comer com a mão diferente ou fazer escovação dos dentes com a mão diferente. Não se preocupe se as pessoas vão achar que você é louco. A questão não é essa, a questão é que você precisa desafiar o seu cérebro. Não é? Tem exercícios que é andar de costas dentro de casa. Você está desafiando o seu cérebro. Não é? Você está fazendo o seu cérebro ele ver. Estou vendo aqui o pessoal rindo. Gente, é exatamente isso. Fazer algumas coisas de luz apagadas que você não consiga ver. Eduardo, por que isso? Porque a gente tem anos de comportamento e deixar o nosso cérebro acomodado. E eu quero mostrar aqui a fala de uma neurocientista que trabalha no método que eu conheço, que é o método Supera, que é um trabalho só de neuróbica, baseado nesse formato. Eu quero apresentar aqui o vídeo dela para vocês possam ver como que esse trabalho é bacana, como que a neurociência ele pode ajudar a gente nesse aspecto, tá bom? Olá, como vai? Recebo muitas perguntas nas redes sociais sobre como podemos melhorar a nossa performance cognitiva, como podemos nos tornar mais produtivos. Fala-se muito em pílulas da inteligência, remédios para turbinar o cérebro, exercícios cerebrais, ginástica cerebral. Então eu resolvi gravar este vídeo para podermos discutir um pouco o que faz sentido e o que não tem nenhum embasamento científico, ok? É fácil entender porque queremos melhorar a nossa produtividade, né? Vivemos tempos complicados em que a competitividade é enorme e os ganhos financeiros estão geralmente atrelados ao sucesso que podemos obter em concursos, vestibulares ou mesmo no empreendedorismo.
Mesmo quando pensamos em construir novas possibilidades para encontrarmos nossa satisfação pessoal, somos dependentes da nossa produtividade. O que queremos melhorar? Nossa atenção, concentração, memória, criatividade, organização, capacidade de aprender? Será que essas características são definidas pela nossa genética quando nascemos? Ou existem maneiras de melhorarmos isso ao longo da nossa vida? Bom, vamos tentar entender isso melhor. Nosso cérebro é um órgão muito impressionante. Eu me dedico a estudá-lo há mais de 20 anos e ainda me surpreendo cotidianamente com as novas descobertas que fazemos a respeito do seu funcionamento. Uma das coisas mais incríveis que foram descobertas mais recentemente é que algumas funções primordiais do nosso cérebro podem ser treinadas e melhoradas. Quero ressaltar os estudos sobre 3 delas, que estão modificando até a nossa forma de pensar sobre a educação de nossas crianças: a atenção, a concentração e a memória operacional. Especialmente essas 3 funções respondem muito bem quando são devidamente estimuladas. E os resultados são bastante expressivos quando, por alguma razão, o desenvolvimento dessas funções não ocorre adequadamente durante a infância. Assim, temos medicações e abordagens técnicas muito eficientes para tratar indivíduos que manifestam distúrbios nessas funções. Um exemplo é o tratamento medicamentoso do TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que tem resultados ainda mais expressivos quando somado a estratégias terapêuticas neuropsicológicas ou psicopedagógicas especificamente desenvolvidas para este fim. Mas as pessoas que não têm um diagnóstico de disfunção cognitiva, mas que querem ter uma performance cognitiva melhor, tem algo que possam fazer? Nesse ponto, a comunidade científica vive uma controvérsia. É comum que essas controvérsias existam quando o assunto pesquisado é novo e possui tantas variáveis. Mas já não temos dúvidas de que é possível treinar nosso cérebro para desenvolvê-lo na sua máxima potencialidade. A grande controvérsia está em definir quais estratégias são as melhores para desenvolvermos o máximo dessa potencialidade. Isso não tem nada a ver com o fato de usarmos um percentual pequeno do nosso cérebro, como se costuma falar por aí. Na verdade, usamos todo o nosso cérebro sempre, mas podemos ampliar os recursos dele se desenvolvermos mais conexões neurais e usarmos bastante essas conexões, até que a ativação delas seja mais fácil de ser feita. Quanto mais desenvolvermos novos circuitos cerebrais e construirmos novos caminhos nas conexões entre nossos neurônios, mais recursos teremos para resolver novos problemas. Então, nós podemos saber quais são as estratégias que funcionam para esse desenvolvimento cognitivo. Podemos partir do seguinte pressuposto: não vamos encontrar uma pílula milagrosa. Na verdade, já sabemos como podemos estimular farmacologicamente o funcionamento cerebral. Mas estimular um hiperfuncionamento cerebral implica um desgaste do sistema nervoso e muitos efeitos colaterais. Não sabemos qual é o resultado de uma tarde inteira debruçada em livros. Forçamos nosso cérebro a manter-se concentrado e no final da tarde atropelados por um caminhão. Não entra mais nada, não se processa mais nada. Isso só será possível se você tiver algum treino em estudar por longas horas. Mas se você já tem nada para fazer isso, não vai suportar essa atividade por muito tempo. Um efeito semelhante poderá ser conseguido se você artificialmente manter o seu cérebro em funcionamento. E é aí que os medicamentos estão incluídos, nessa categoria de estimulação artificial. Você pode até funcionar melhor, mas ficará esgotado no final. E os efeitos colaterais podem incluir até a dependência química. Assim, o caminho da medicação não é interessante, a não ser que não haja uma outra saída, como no caso das disfunções cognitivas, devidamente monitoradas por um médico especialista. Fique tranquilo, se um cientista descobrir um medicamento capaz de estimular nossa inteligência sem produzir efeitos colaterais, essa descoberta será tão importante que você verá sair nas manchetes dos principais jornais. O pesquisador irá ganhar até o prêmio Nobel. Não acredito que se disserem que descobriram a pílula da inteligência e divulgarem um site perdido na internet como se fosse um milagre que poucos conhecem. Os melhores resultados para estimular a performance cognitiva das pessoas estão sendo produzidos em ótimas universidades em todo o mundo, que desenvolvem estratégias focadas em estimular adequadamente as pessoas a se dedicarem a usar seus cérebros com muita qualidade. E esses estudos demonstraram que fazer ginástica cerebral funciona assim. Se pensarmos no funcionamento cerebral, vamos perceber que a melhor forma de conseguir treinar as funções cerebrais
é ir aumentando o tempo de treino com alguma boa motivação para fazer, e desafiando seu cérebro com desafios crescentes e acompanhados de um bom mediador que o estimule a continuar, mesmo quando parece impossível prosseguir. Além disso, é fundamental que as atividades que são usadas para esse treino sejam variadas o suficiente para que possam incrementar o seu desempenho em muitos campos diferentes da sua cognição. Na verdade, o que seria incrível é se a educação no nosso país fosse capaz de conseguir isso, mas isso nem sempre acontece. Nesse caso, pode ser bem interessante lançarmos mãos de escolas especializadas que trabalham focadas no desenvolvimento cerebral. Mas é importante ressaltar que a presença de um mediador que mantenha a motivação em alta é imprescindível, uma vez que é muito difícil ir além quando nos defrontamos com dificuldades adicionais. Assim, vale a pena fazer exercícios para nossa memória, orientação espacial, raciocínio lógico, criatividade, e usarmos tempos crescentes de desafio para treinar o foco e a concentração, que não podem ser o máximo de uma hora de não. Idosos podem se beneficiar desse treinamento cerebral. No caso de adultos, o desafio deve ser compatível com a capacidade cognitiva já desenvolvida e pode ir crescendo até que os problemas resolvidos sejam de grande complexidade. E para os idosos, o principal objetivo é retardar a perda cognitiva que ocorre naturalmente com o envelhecimento. Ainda estamos desenvolvendo e testando essas estratégias, mas já sabemos de algumas coisas que funcionam para valer. A grande controvérsia na literatura está em saber quais estratégias são as melhores, mas aquelas que focam no desenvolvimento de memória operacional já demonstraram melhores significativas em testes de inteligência em diferentes partes do mundo. Também foi possível melhorar a atenção e a concentração através de estratégias desenhadas diretamente para essa finalidade. Porém, é importante ressaltar que a ginástica cerebral não vai produzir super-heróis cognitivos. Ela só vai permitir que o melhor da sua performance cognitiva possa ser alcançado. Treine o seu cérebro. Bem bacana o vídeo e aborda principalmente essa questão da definição da neurônica. Eu vou voltar aqui para vocês. Então, é uma ferramenta que a gente pode utilizar na psicanálise. Não é, senhores? Então, estou falando sobre técnicas psicanalíticas e é importante. Para tornar isso prático para vocês, deixa eu ver aqui. Para se tornar prático para vocês, a Dalila, ela enviou lá para o nosso grupo exclusivo, né? Já o livro Mantém o Seu Cérebro Vivo. Tá bom? Já está lá. Inclusive, também eu acabei de enviar para vocês o material para que vocês possam conhecer a ginástica do cérebro, do método Supera, que é da neurocientista que acabou de falar com vocês. E eu estou apresentando para vocês aqui o material que eu utilizo com os meus pacientes. Né? Esse aqui é um material que eu uso com os pacientes, quando eu recebo um paciente de uma certa idade, em que eu vejo que ele já tem uma perda natural da memória, uma perda natural, enfim, de algumas habilidades cognitivas, eu exponho ele a exercícios depois da análise, depois da associação livre, depois de conversar, depois de tratar, eu exponho ele à questão do treinamento do cérebro, né? E é bem bacana que esse material que eu passei para vocês por faixa etária. A criança ela tem um desafio, o adulto ele tem um desafio e o idoso ele tem um desafio para que ele possa aumentar suas habilidades ou retardar essas perdas naturais. Quando a gente tem alguém recebe diagnóstico com mal de Alzheimer ou outro problema neurológico, a gente também pode retardar esses sintomas fazendo esses exercícios, que é fundamental para que você saiba como trabalhar e funcionar, tá bom? Então, eu estou expondo esses materiais para vocês, para que vocês possam estar utilizando caso precisem, fechado? É o de mais recente que a gente tem na neurociência. Deixa eu completar aqui o conhecimento, a gente já está em 9h20, nem vi a hora passando. Deixa eu passar aqui com vocês. Então, assim, neuróbica ou
ou neurofitness, é o conceito recente que a gente fala da neurociência, falando sobre atividade e exercício da mente. Ele está ligado lá àquele conhecimento que a gente colocou, lembra? Sobre sinapse. Lembra que a gente falou sobre sinapse? Então, ele vem desse conceito de expor a coisas diferentes, criar conexões e criar novos conhecimentos. Então, está dentro desse conceito. Deixa eu passar aqui. E essa aqui é a base teórica que vocês podem ler, já está lá no grupo. E eu quero falar de algumas técnicas e expor essas técnicas para vocês que vocês possam utilizar com paciente e utilizarem também. Bom? Vocês podem utilizar também, que vai fazer bem para vocês. Qual técnica que eu posso fazer para utilizar e melhorar minha habilidade cognitiva, Eduardo? Gente, a gente tem gostos, paladar, a gente gosta de comer as mesmas coisas, mas é bem bacana para estimular meu cérebro comer coisas diferentes que não esteja dentro do meu paladar. Então, se exponha a comer coisas diferentes, comidas diferentes. Isso vai te ajudar a você sentir que o seu cérebro está identificando ou procurando identificar aquilo que você está saboreando. Então, o paladar ele pode ser uma forma, ele é uma forma de você utilizar para estar ajustando e treinando o seu cérebro. Ver fotos de cabeça para baixo pode ser uma forma de você ajustar e praticar a ginástica cerebral. Jogar qualquer jogo, qualquer atividade que você não tenha. Você tem jogos que você utiliza para estimular seu cérebro, seja ele xadrez, seja ele qual for. Se tem algum jogo que você utiliza, é importante você fazer uso disso. Deixa eu colocar aqui para o lado para vocês verem. Usar o relógio no pulso diferente, né? Se vestir de olhos fechados, trocar o mouse do computador, está usando de um lado, usa de outro, escovar os dentes de uma forma diferente, com a mão diferente, usar percursos diferentes, são coisas que a gente pode utilizar e que vai ajudar a gente nessa ginástica cerebral. Porque qual a conclusão que a gente chega? E eu estou vendo aqui, provavelmente vocês têm algumas perguntas. Qual a conclusão que a gente chega em relação a isso? A essas técnicas. Theo, já voltou? Já está tudo certinho aí com o vídeo? Sim, era só o vídeo lá que você passou ali para a gente. Tá. Estava falhando, mas agora está tudo tranquilo. Tá, perfeito. Eu vou mandar esse vídeo então para o grupo para que vocês possam ver. Tá. Mas qual a conclusão que eu quero chegar aqui com vocês na questão da técnica de psicanálise, na neurociência e terminar com a neuróbica? Tem um livro que eu já indiquei para vocês, que é A Sociedade do Cansaço, né, que fala que a gente está muito esgotado pelo excesso de trabalho, mas por um trabalho repetitivo. Esse livro é de um sul-coreano que ele analisa a sociedade e como que a nossa sociedade está lidando com essa realidade de hoje. Ele expõe que a gente é uma sociedade esgotada. A gente trabalha, e a gente fica esgotado e não consegue chegar ao nosso objetivo. Mas a gente vive quase 90% nesse modo automático, onde a gente tem as mesmas rotinas, a gente o nosso cérebro ficou muito acomodado pela facilidade da tecnologia, mas a maior máquina que existe está aqui, no nosso cérebro. E o conhecimento que eu quis passar para vocês nessa aula de neurociência, na aula passada de neurociência, sobre serotonina, sobre essas abordagens, é que você precisa cuidar de todas as partes do seu corpo. Eu tive essa semana, né, em particular, um caso diferente, enfim,
eu faço treinos, eu corro, né? Eu corro 5, 10, 15 quilômetros, e eu tive um entorse no tornozelo, torci meu tornozelo. Então, eu não pude correr, que é uma atividade que me produz muita dopamina, mas eu tive que cuidar, eu tive que parar pelo menos uma semana e não correr mais porque eu não pude, porque eu tive uma torção no tornozelo. Mas cuidar do meu tornozelo, ou você cuidar do seu corpo é importante, mas o seu cérebro precisa ser cuidado também. Você precisa cuidar da química do seu cérebro, você precisa entender como que o seu cérebro está funcionando. E você precisa saber exercitar o seu cérebro para que ele possa desempenhar todas as habilidades. Essa é a nossa função como psicanalista. Márcia está vivendo isso, ela está aqui na aula com a gente, acho que sim, né? Mas quando você está atendendo paciente, você atende 5, 10 pacientes e você fica muito cansado. Se você não tiver o seu cérebro bem treinado, você não vai conseguir ter foco, ter atenção e conseguir tirar o melhor do seu paciente. Você precisa treinar o seu cérebro. Então, como uma jornada de autoconhecimento, a psicanálise e a neurociência, ela te convida a treinar o seu cérebro. E para os seus pacientes, você precisa expor eles a técnicas diferentes. E a neuróbica é uma que eu estou trazendo para vocês. Sobre tudo que a gente viu, eu quero tirar 3 conclusões para a gente começar a terminar a nossa aula de hoje. E a primeira conclusão que eu quero tirar com vocês é que, primeiro, a psicanálise ela conversa com diversas disciplinas e a gente conversou para a técnica de psicanálise com a neurociência. Tem muito a contribuir. Quando vocês estiverem no primeiro estágio, vocês vão fazer, vão realizar, vocês vão ver o quanto isso vai ser importante na atividade de vocês. Então, se abra a conhecimento para que vocês possam entregar o melhor para o seu clinicando. O clinicando ele vai precisar disso. 2, a segunda conclusão que eu quero chegar com vocês aqui sobre a nossa aula é que você precisa saber o que o seu corpo está produzindo. Seu corpo está produzindo cortisol, você anda muito estressado, você está superativo, você não está conseguindo, de alguma forma, dormir, relaxar, você demora a dormir, você é aquela pessoa que deita 10 horas da noite, vira para um lado, vira para o outro, se acorda de madrugada, talvez o seu corpo está produzindo cortisol pelo estresse que você tem, pela rotina estressante, e você precisa entender o que o seu corpo está produzindo. E talvez a fala, a terapia, a análise, ela te ajude, mas talvez você precisa produzir químicas positivas no seu corpo. E está aí o exercício físico, está aí a musicoterapia que a gente falou, está aí uma alimentação balanceada. Você precisa ir para o clínico para saber se seu corpo está produzindo todas as químicas suficientes para que você possa fazer. Ao atender casais, eu atendo muitos casais que a libido deles eles diminuíram. Mas por quê? Porque o excesso de cortisol no corpo ele diminui a libido tanto do homem quanto da mulher. Então, às vezes, uma atividade física, uma corrida, uma caminhada, ele aumenta a dopamina, diminui o cortisol e a vida, o relacionamento do casal, ele melhora. Ou do homem, que ele estava com a libido baixa, melhora, da mulher também. Então, isso é fundamental para o seu atendimento, para você atender o seu clinicando, para saber como está funcionando. Então, a segunda questão que eu tenho que relatar com vocês aqui é entenda a química do seu corpo, o que ele está produzindo. Você está com medo constante durante muito tempo, você precisa ver o que está acontecendo. Você precisa ir ao especialista para ver o que está acontecendo. Trabalhe junto com o seu paciente nisso também. Se o seu paciente ele chega até você na clínica e você vê um medo constante, você vê que ele produz muito medo na sua fala, trabalhe em rede, trabalhe com análise, mas indique também para que ele possa ir no psiquiatra, no neuro,
para que ele possa ver o que está acontecendo com o corpo dele. E esse trabalho em conjunto vai fazer o seu paciente a ter uma melhora mais rápida, tá bom? E terceira coisa que é fundamental, e aqui eu quero terminar a nossa aula. Quanto mais atividades naturais você receita ao seu paciente, mais química positiva ele vai produzir. Peguem muito esse estudo de caso que eu passei para vocês, que a Márcia trouxe, né? Fruto daquilo que ela ouviu aqui na sala de aula, ela aplicou no paciente dela e depois de uma semana ele já teve uma melhora extraordinária. Você está muito estressado, você está trabalhando muito. Tenha um contato com a natureza, cientificamente comprovado. Contato dos pés com grama verde, com a praia, com a areia da praia, faz você se sentir bem. Não é? O contato que você tem em momentos familiares, momento à mesa, vai gerar dopamina no seu corpo, faz você se sentir bem. 30 minutos de caminhada vai desenvolver em você dopamina. Quanto mais atividades naturais e físicas, mais o seu corpo produz química positiva. Isso é fundamental. Por quê? Porque ele produzindo química positiva, a sua defesa do corpo fica melhor, você fica menos vulnerável a esses vírus que acontecem, que estão no ar e que podem te pegar no momento onde você está vulnerável porque você está com uma química negativa produzindo no seu corpo, né, mal emocionalmente. Então, quanto mais química positiva você produz, mais as suas defesas do corpo ficam ativadas. Isso é importante para que você tenha uma saúde legal, para que você tenha uma saúde boa. E é importante para o seu paciente também. A psicanálise é isso. Ele é um caminho de autoconhecimento e de cuidado do psicanalista, e ele também é um caminho que a gente trabalha e receita para os nossos pacientes. Eu espero que esse caso que aconteceu hoje, que a gente conseguiu debater logo no começo, seja um caso que aconteça com você, aconteça com seus pacientes ou com pessoas que você possa estar receitando. Tá bom? Antes de terminar, eu quero perguntar se tem alguma dúvida, se alguém tem alguma dúvida, se quer expressar alguma dúvida. A gente termina hoje esse conteúdo de psicanálise e neurociência, eu fecho ele hoje, e na próxima aula a gente tem um conteúdo super novo, super bacana para estar tratando com vocês, mas eu gostaria de tirar alguma dúvida de vocês. 5, 10 minutinhos vai ser bem importante. Vamos lá. No chat, ou quem quiser abrir o áudio, fale agora com aquela frase. Tan, 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 tan. Theo, dúvida. Marcelo, alguma dúvida? Mileide, alguma dúvida? Vanderlei, alguma dúvida? Lorena, Jussiara, socorro. O áudio está meio cortando agora o seu áudio. Foi no finalzinho, foi a conexão. Alguma dúvida? Wagner, bom ter o Wagner aqui com a gente, gente. Alguma dúvida? Não, tá tudo... Voltei. Ah, agora sim, aqui caiu a Voltei, estou aqui. conexão. Se está tudo bem, se não tem nenhuma dúvida, a gente termina esse conteúdo. Vou pedir muito para que vocês possam ler o material que foi enviado lá para o grupo exclusivo. E na próxima aula a gente tem uma aula espetacular. Sim, foi uma pergunta se... Marília, foi uma pergunta se tem alguma dúvida, para que a gente possa estar tirando aqui agora e falando. Mas se você não tiver dúvida, eu vou aconselhar para que você possa estar lendo o material que está lá no grupo. Eu tenho. Fala, Theo. Está cortando o seu áudio. Pode falar que eu estou te ouvindo muito bem. Assim, professor Eduardo, eu queria saber se a nossa aula ela vai se basear assim, ó, neste conteúdo aqui. Então, Theo, praticamente toda a nossa aula. Então, eu falei no comecinho da nossa aula, eu vou até mostrar aqui de novo para vocês, já que a gente está todo mundo aqui. Tá? Vou gastar 1 minutinho falando isso, tá, gente? Para a gente terminar. Tá. Olha só. Todo o conteúdo programático está aí. Tudo que a gente vai ver na nossa aula está nessa apostila. Mas se eu quiser uma bússola para saber
poxa, o Theo quer saber qual vai ser a próxima aula ou qual aula, né, a gente já viu. A gente tem aqui um conteúdo programático, Theo, que provavelmente abriu... Pois foi esse que eu não achei isso. E esse aqui eu mandei de novo hoje para o grupo, mas quando eu sair daqui da aula, eu vou mandar para vocês. Tá bom? De novo, lá no grupo. Ah, esse aí não está aqui, né? Então tá, tranquilo. Ele está lá no grupo exclusivo. Tá. Mas eu vou mandar de novo para vocês. E aqui está tudo que a gente vai ver nesse semestre falando sobre Freud, mecanismo de defesa no complexo. E a gente está aqui, ó. Hoje a gente está falando sobre isso aqui, ó. Técnicas psicanalíticas, certo? Uhum. Sim. Está falando sobre técnicas psicanalíticas e a gente conversou entre psicanálise e a neurociência, entende? Mas a nossa próxima aula, a gente vai falar sobre isso aqui, ó. Trauma, sedução, fantasia e realidade. É uma aula espetacular. Vai ser sobre esse nosso tema da nossa aula também. Tá bom? Certo. Isso aí, então. Então, esse é o nosso conteúdo programático que eu vou mandar para vocês. Mais alguma dúvida, pessoal? Vocês podem falar. Não? Deixa eu voltar aqui para vocês. Professor, lembrando que você... Tudo bem? Lembrando que você falou que não é uma sequência, né? Não. Não é uma sequência, porque igual eu peguei e fui procurar por sequência e fiquei perdida. Aí eu estou falando para os colegas que não é uma sequência. Ah, ótimo, perfeito. Foi muito bom. Perfeito. E eu digo por que não é uma sequência. Eu tento fazer grupos de conhecimentos que a gente consiga chamar um conjunto de conhecimento e agregar com outro. Certo? Porque se a gente vai em sequência, deixa eu pegar aqui para vocês de novo, para que vocês possam ver. Se a gente pegar uma sequência aqui e pegar inconsciente, pré-consciente e consciência, que é um conteúdo básico, e a gente trabalhar mecanismos de defesa depois, isso não conversa. Entende? Não conversa. Então, eu prefiro que a gente tenha um conteúdo e mesmo que ele não esteja de forma... sequencial, mas um conteúdo converse com o outro, que vocês vejam coerência na psicanálise, que vocês vejam, não, isso aqui tem a ver com isso, isso tem a ver com a realidade. Entende? Então, isso é bem bacana. Mas obrigado, estou vendo que você está dando um apoio bem legal lá no grupo, Milady. Obrigado mesmo. Tá bom? Pessoal, mais algum comentário, alguma dúvida? Fiquem à vontade. Não? Eu quero desejar para vocês um excelente início de semana. Essa semana seja uma semana recheada de notícias boas e que a gente possa estar trocando figurinhas lá no grupo, tá bom? Essa semana eu vou entregar muito conteúdo para vocês lá no grupo, eu vou perturbar vocês. Até segunda-feira que vem, eu vou entregar muito conteúdo com vocês, a gente vai interagir bastante, porque essa nossa próxima aula é uma aula desafiadora. Eu acho que vai ser bem bacana, tá bom? Gente, Professor, opa, amolando mais um pouquinho. Se pode tiver falar. outro livro em áudio, manda para a gente, porque é bem prático, bem interessante. Bacana, legal. Olha só, então vou fazer o seguinte, amanhã eu estou enviando outro audiobook para a turma toda, tá bom? Vou dar esse presente para vocês, um audiobook freudiano aí, sobre negação de Freud, vai estar entrando para vocês, tá bom? Um beijão, um bom início de semana para vocês. Falou. Boa noite a todos. Boa noite, turma. Boa noite a todos aí.